Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância P. Tudo aqui em saúde para vocês. Vamos ter um bate-papo hoje muito legal com a doutora Estela Munhoz, uma especialista em transplante capilar. Vamos falar de muita coisa que está surgindo aí no mercado, as inovações, técnicas novas. Vai ter um bate-papo aqui muito legal em relação a esse tema. Então, bem-vinda ao nosso podcast. Prazer grande ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Prazer inenarrável de estar aqui e de poder falar sobre esse assunto que é muito importante e de fazer isso junto com você, meu colega Pete. Muito bom. Bom, doutora Estela. Doutora Estela foi minha colega aqui de faculdade, já nos conhecemos há alguns 30 anos aí. E então ela vai contar um pouquinho aí da história dela, desde a sua formação na faculdade até onde você chegou até aí. Aqui, né? Até aqui. Como que é essa história? Conta aí pra gente. Então, na verdade, nós dois temos nasci de um pai médico, então a medicina sempre teve ia pequenininha para o hospital com ele, aquela coisa toda. Meu pai é cirurgião de uma época que a cirurgia era realmente uma arte, assim. Então, toda a técnica cirúrgica sempre foi muito valorizada pelo meu pai, sempre falou muito da medicina em casa. Acho que tenho mais duas irmãs, no final em casa é uma casa que vive a medicina muito intensamente desde sempre, né? E o meu interesse por isso, na verdade, a gente tinha uma certa pressão em casa, quem que vai fazer medicina? E eu, por sorte, eu sou filha do meio. Hoje, amadurecendo, a gente percebe que ser filha do meio é uma coisa boa. É bom. E a pressão em mim foi um pouco menor, então eu sempre gostei de desenhar. De pequena eu fazia curso de escultura com Ângelo Tacari, inclusive. Então, fotos, né? Você gosta também? Também foto, fazia. E acabei entrando na Faculdade de Artes Plásticas. E lembro como se fosse hoje o dia que eu fui falar para o meu pai, eu vou fazer artes plásticas. Deve ter ficado muito feliz. Ele engoliu seco, disfarçou muito bem. Seja feliz, filho. Vou ser muito feliz de ter uma artista plástica. E no final eu fui fazer, realmente foi me faltando, senti que faltava. Eu acabei fazendo ainda na SPM um ano de propaganda e marketing, porque eu achei que podia juntar a parte artística com uma coisa mais teórica. E no final meu pai me pegou estudando mitologia grega à tarde, porque a faculdade de marketing não me preenchia, né? Então eu falei, quer saber, eu gosto de estudar, então eu fiz o caminho inverso, vou fazer medicina. Então foi assim que eu acabei amadurecendo ou aceitando esse meu lado médico, que eu acho que isso já estava em mim sempre, né? E entrei para fazer cirurgia. E cirurgia plástica era uma das opções, apesar de durante a faculdade eu ter me apaixonado por várias especialidades. Acho que isso é uma coisa que a medicina, pelo menos para mim, faz, que eu acho que para onde você caminha no final é muito legal, né? Muito legal. Então, assim, é aquele negócio que você não sabe, você não gosta. Conforme você começa a estudar e saber, é mágico, né? Então, eu acabei fazendo a minha residência de cirurgia, me encaminhando o pessoal estava até me esperando no dia da prova lá da cirurgia plástica, mas algumas questões até internas me fizeram, não, acho que não é hora, eu acho que a medicina ainda tem muito para acontecer, quer dizer, a parte de urgência, de pronto-socorro, eu sempre gostei muito. E então parti para isso, fui fazer videolaparoscopia, a cirurgia de urgência, acabei depois de um tempo fazendo a cirurgia plástica, que para trás estava nos meus planos, e gostei muito de fazer crânio maxilofacial, que no final é a trauma de face, então a pessoa bate o carro, destrói a face e a gente vai reconstruir, foi uma fase muito... Mas tudo isso são coisas muito intensas, né? E difíceis até de você conciliar e de você conseguir se dedicar totalmente. E a coisa foi indo com o filho e, enfim, no final eu acabei num momento de transição, reencontrando um grande amigo da família, que é filho do professor Mânlio, que foi nosso professor na faculdade.
E o professor Mânlio, que era o nosso professor de cirurgia geral na faculdade, era muito colega do meu pai. Mânlio Speranzini. Mânlio Speranzini. Então... É vivo ainda, o Mânlio? Ele é vivo. É vivo. Tá velhinho, mas é vivo. E o filho dele, então, que me conhecia desde pequena, vem a trabalhar comigo. Nada mais do que o Mauro Speranzini, que fazia transplante capilar. Legal. E eu sem muita crença naquilo, eu falei, vamos ver, porque o pessoal da plástica de modo geral não gosta de transplante capilar, porque é muito chato, né? Então eu falei, não sei se eu vou gostar disso, que é meio chato, mas vamos fazer. E naquele momento me pareceu uma boa ideia. E no final, assim, me identifiquei assim, absurdamente. Se apaixonou pela técnica, pelo processo. Exatamente. E entendi que o meu perfil é hiperfoco total, porque se me deixar, eu fico 10 horas lá, saio 15 minutos para comer um lanche e continuo lá fazendo. Que é uma coisa muito repetitiva, né? Então, se ou goste ou odeia, né? Porque é bem... Tem uma característica muito forte o transplante capilar. Tanto que, assim, não é... Quem faz, faz. Quem não faz, se fazer de vez em quando, não dá. Que é um treino, uma coisa... É um perfil muito específico que você acaba desenvolvendo ou não, mas é uma dedicação diferente. Então, é difícil você fazer... atender vários tipos de... o transplante capilar, fazer cirurgia estética de plástica, por exemplo, Entendi. Um monte, e de vez em quando fazer um transplante, para mim é impossível. Tem que estar na rotina ali do dia a dia, porque é algo totalmente diferente. E quando eu entrei lá na Speranzini, eu operava 3 a 4 dias na semana. E assim, muitas vezes 2 cirurgias que eu revezava com o Mauro, né? Então, ele ia tirando um número, eu ia furando na outra, depois eu tirava na dele, a gente fazia junto, revezando, mas junto. Então, foi um intensivão, assim, de quase 10 anos, né? E ajudei, inclusive, nessa época, a desenvolver técnicas importantes do transplante. Eu comecei para fazer o FUE, que é o que tira de unidade por unidade, e ele estava finalizando a parte do FUT, que é o que tira o corte. E ele me chamou até porque o FUE, para você começar... é muito extenuante. Então, era coisa de acabar a cirurgia, começar às 7h30, acabar 10 da noite, meia-noite, porque é muito extenuante para você conseguir fazer o número que você precisa. É folículo por folículo. Por folículo. Então, ele... Essa técnica chama FUE. 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 F-U-E. F-U-E. FUE. Que é, na verdade, unidade folicular, excision da unidade folicular, né? Tá. Follicular unit. E é excision, porque no final tinha uma ideia de se é extraction ou... No final é excision, que é a parte que você faz a incisão. Tá. É um detalhe, mas... Microscópico. Isso. E sim, a gente tem que Porque usar uma lupa folículo é um negócio gigante. Tem pessoal que de vez em quando não sabe direito, né? O tamanho, mas o folículo é um negócio pequeno, microscópio, é um negócio... É super, porque na verdade o FUE ele foi definido quando se definiu uma unidade anatômica que é a unidade folicular. Legal. A unidade folicular ela pode ter 1, 2 ou 3 fios, mas são fios que nascem juntinhos, não tem nada a ver com aqueles tufos que o pessoal fala. Aquilo são várias unidades foliculares. Tá. Então, quando eles definiram, porque tem 2 fios e uma glândula e um músculo, então isso é uma unidade. Então, eles nascem juntinhos. Então, quando definiram a unidade, aí e começaram a diminuir o punch, quer dizer, a técnica de você conseguir tirar só essa unidade, é que começou, então, a técnica do FUE, que é a unidade folicular, né? Extraction, excision e incision, que é incisão, não excision, que é retirada, né? Mas é um detalhe mais técnico. E antigamente, que hoje ainda tem, o Mauro fazia a cirurgia do corte, que você tira uma fatia de pele, fecha, e essa fatia é picotada e você vai dividindo, então, as unidades foliculares ou várias unidades por tufo. E é isso que, no final, acaba fazendo as cirurgias que ficam grosseiras, porque a pessoa pegou várias unidades foliculares. Então, na hora de picotar, não picotou tão pequenininho. Então, tem gente que faz o FUT muito bem feito e que separa unidade por unidade. Aí não fica os tufos. Mas nem todos fazem assim. Então, da mesma forma que você pode usar também um punch
que é o que a gente usa para retirar a unidade folicular, um maior e que você acaba retirando também mais do que uma unidade folicular e também fica grosseiro. Então, são detalhezinhos que depois esteticamente fazem uma diferença gigante para quem está implantando. Que assim, tem a dificuldade fica aí, né, de você fazer uma cirurgia mais rápida e mais fácil do que você fazer uma cirurgia mais lenta e mais cuidadosa, mas enfim, mais artística até. E é onde a evolução do transplante capilar foi caminhando. Não significa que a tecnologia melhorou e todo mundo faz o que tem de melhor, de mais alta qualidade. Tem gente que está lá no tempo passado fazendo coisas que às vezes... Porque isso é importante entender. Às vezes a pessoa fala, não, é porque antigamente... Não, hoje ainda tem gente que faz como antigamente, né? E é uma coisa muito ruim. A gente pode até depois falar, porque senão eu vou me perder nos assuntos de o que faz as cirurgias ficarem ruins, né? Sim, mas então aí você ficou lá quase 10 anos, fazendo essas técnicas junto com o Mauro. Uma coisa muito legal lá, que isso realmente ele é muito... eu acho que eu e ele somos competitivos com a gente mesmo, então isso me cativava, muito, incentivava. Porque essa coisa de você estar melhorando o seu tempo, melhorando a qualidade do enxerto, então isso eu descobri dentro de mim que eu tenho muito isso, e não é nem com o outro, é comigo mesmo, né? Ser muito competitiva comigo mesma. E sempre estar no limite ali, né? Tentando melhorar. E uma coisa muito legal é que ajudei. Lá a gente acabou desenvolvendo a técnica DNI, que é a técnica que você usa o implanter, que é uma técnica para colocação do fio. Mas isso foi uma coisa muito, muito legal que a gente acabou desenvolvendo junto. Porque no final, eu era a pessoa que colocava os casos dele. Então, Entendi. Eu colocava todos. Então, era lá 3 vezes por semana colocando, e colocava numa sala, colocava na outra, então colocava 4.000 fios, fácil por dia, assim. Então, legal. E isso me deu muita mão, né? E aos poucos comecei a ter os meus casos lá. Então, lá mesmo eu já comecei a operar sozinha. E chegou um ponto que realmente que você tem um caminho diferente para caminhar e crescer e tudo mais. Voo solo, né? Exatamente. Lógico, todo mundo quer ter o voo natural, solo. Sim. E acho que ele com certeza ficou até orgulhoso de formar uma pessoa e tudo mais. Porque tiveram muitos casos de sucesso ali. Com certeza. Isso é a parte bacana, né? Lógico. Eu lembro quando ele veio conversar comigo, ele falou, olha, Estela, a gente percebe que você já está num nível... pelos pacientes que... né, as avaliações e os pacientes voltando para operar com você, né? Então, Sim. Isso foi muito legal também. gratificante, né? Exatamente. Realmente a experiência, ela traz uma tranquilidade, né? Depois também não é só os resultados bons, né? Que a gente vai tendo com o tempo, mas traz uma tranquilidade no nosso dia a dia, né? Porque no começo é um pouco mais difícil, né? A gente vai um pouco mais inseguro fazer as coisas, né? Tudo. Eu estava ontem de plantão com uma residente, uma R1, né? Nós estamos começo do ano, né? R1 de anestesia, então, anestesia é um mundo totalmente à parte, né? As pessoas acham que não tem nem noção. O residente do R1, ele nem sabe direito o que ele vai enfrentar ali, né? E aí, a hora que eu cheguei no plantão, ela já me passou, assim, tipo, uns 5 cirurgias para entrar, né? E aí, ela olhou para mim e falou, e aí? Eu falei, vamos começar a fazer, né? Porque... Quanto antes a gente acaba, né? Me segue, quando a gente começa, acaba, né? Mas eu senti ali aquela insegurança. Puta, ela falou, 6? Eu falei, você vai fazer 6 anestesias hoje, né? Você vai já começar a treinar. Cá que vai dar certo. Né? Mas lógico, né? Você precisa ser mais experiente, mas você vê a carinha, né? Meio de desespero ali no começo, né? Então, é um negócio que pega na gente. Bom, e aí, você decidiu ter um voo solo? Falando no meu primeiro paciente... acaba a luz. Foi super tenso. Putz, imagina. Acabou a luz. E a gente usa uma máquina que precisa de energia. Claro. Luz, a gente não precisa, porque a gente usa uma lupa e tem o fotóforo.
que até no final é melhor, porque se apaga a luz da sala, eu gosto de operar no escuro, não tem os reflexos, então a gente resolve. Então eu falei, beleza, vamos colocar, que a fase de colocação você não precisa de máquina, então vamos colocar. Só que a maca não mudava de posição, Sim. que é outra posição para você colocar. Então, gentilmente, eu falei, e com muita calma, falei para o paciente, a gente vai trocar de maca. Então, a gente foi para outra sala que a maca estava deitada e colocamos os fios na outra máquina. Fulano, vamos agora, a gente vai voltar para outra maca. Paciência. E a gente foi fazendo isso e, imagina, eu estava tensa de ser o primeiro, né? E no final eu tive que lidar com essa questão da luz e tal. Isso já era no seu consultório? Não, foi lá, na Esperanzini, a primeira vez que eu fiz meu paciente. E aí, no final, foi muito legal que o paciente falou assim, nossa, eu estou impressionado, porque... Como a senhora é calma, né? Acabou a luz, mas eu nem percebi. Que equipe, que beleza, né? Tá vendo? Mas foi tenso. Foi tenso, lógico. Mas deu tudo certo, ficou super feliz o paciente e tal. Então tem o que a gente passa, às vezes, o paciente não percebe. Não percebe, né? Também não pode demonstrar, né? Não, que é o que você passa segurança, sim, mas foi... segurança. Legal. E aí você resolveu abrir, então, vamos sair andar... e vamos abrir o meu. Tá. Né? Eu acho que eu sempre tive essa... Eu acho que cirurgia você sempre faz em equipe, então eu sempre fui muito, talvez, protegida nesse sentido, porque eu sempre trabalhei e sempre gostei de pessoas e tal, e de trabalhar junto, eu acho que você acaba tendo uma... E fui com cara e coragem fazer a minha... porque foi muito interessante, inclusive lá a gente fez um teste de aquele DISC que avalia o seu perfil, sabe? Já fiz também o DISC. Meu DISC deu publicidade, não deu nem medicina. Não, meu DISC foi assim, que são 4, né? Então tem a pessoa que é a que coordena, dirige, sei lá, o que manda lá, o que é comunicativo, o que é cauteloso e o conforme que vai onde mandam, né? E no final eu fiquei na que comanda e na comunicativa. E o Mauro no que comanda e cauteloso. E na Paula que administrava lá, comunicativa e cautelosa. Não tem jeito, eu tenho que fazer o meu, né? Porque... Então, assim, foi uma coisa que foi aparecendo na minha... que era para eu abrir a minha, porque realmente nunca tive um sonho assim de abrir realmente, mas o negócio foi aparecendo para mim que, olha, eu acho que é isso mesmo que você tem que fazer. E meio que um sinal até, porque eu fui e a coisa foi funcionando, né? Foi... Tendo cliente, tendo pacientes aparecendo. Tanto e que quando eu saí, já os pacientes não quiseram continuar lá, vieram para operar comigo e assim, então hoje... praticamente até hoje, assim, com paciente cheio, com paciente de indicação. Sim. Então, agora estou numa segunda fase até de expandir, de ter outras pessoas lá, outros procedimentos. Então, estou expandindo, porque primeiro fui para um conjunto, era só eu, e de lá foi ficando muito pequeno, e eu acabei indo, então, agora para uma casa. Eu falo agora, mas foi o ano passado, mas uma casa que a gente teve que... Bom, eu sou muito chata, até metódica, o pessoal reclama, inclusive. E de muito detalhe, então a gente está acabando os detalhes, sabe? Tem que ser desse jeito, aquele jeito, porque a cirurgia passa assim, passa assado, então tem que ter uma janelinha, tem que ter não sei o que lá. Então ainda não está pronta. Mas deve ficar pronta, tipo, mês que vem. Fazer uma inauguração, então. Uma inauguração, vai ter uma inauguração. É uma casa. É uma casa na Groenlândia, Jardim América, Groenlândia 40. Será um prazer receber todos. E vai ter uma inauguração boa. Festinha de inauguração, tem que ter, festinha de inauguração. Tem que sair. E aí você reformou a casa, tudo, pegou a casa? Eu reformei. Ela, na verdade, ela já estava, foi uma casa que não estava muito distante do que a gente queria, porque ela já era utilizada, já tinha sido modificada. Porque as casas lá são casas, às vezes, antigas. Né, a maioria? Então, eu visitei algumas que eram, assim, muito residenciais. Que não dava para quebrar tudo,
E essa, na verdade, ela já foi um consultório, eu fiquei sabendo depois. Ela era uma escola de música e que tinha uma cozinha industrial. Então, não sei se eram duas que alugavam juntos. Então, tinha uma área já com todos os cuidados de higiene por causa da cozinha industrial. Que bom. Então, foi legal pegar essa parte já meio pronta até para, logicamente, tivemos que fazer muita coisa para transformar até na parte que é o centro cirúrgico, o centro de... a sala de procedimento e tudo junto. Tá, e além da parte de procedimento de implante mesmo, capilar, tem mais alguma coisa? Então, mais alguma coisa, tem. Então, assim, basicamente, eu saí fazendo transplante capilar. Tá. Mas eu sempre me interessei, porque lá na Esperantina a gente tinha um tricologista, dermatologista, e que você precisa avaliar os pacientes antes de você operar. Porque é muito comum você, assim, ter pacientes com doenças, principalmente acicatriciais, e que você não pode operar, senão a cirurgia não funciona, não vinga, como piora. Tá. Então, isso é bem importante para as pessoas entenderem por que você precisa passar em consulta com o médico. Porque o pessoal hoje tem essa coisa de avaliar de graça, ou que é a pessoa que faz as vendas, recepção, é que vai dizer e indicar a cirurgia. Não pode. Porque a gente tem dois tipos de alopécia. Uma alopécia queda de cabelo, né? Que são as não cicatriciais, que dentro delas tem a AGA, né? A calvície androgenética. E tem as cicatriciais, que é um processo inflamatório tão intenso que acaba matando o fio e formando uma cicatriz. São vários tipos, né? E aí os tratamentos são diferentes. E se você opera essa paciente da cicatricial, você ativa a doença. Então, entendi. não só o fio que você transplantou não vai crescer, como você pode piorar toda... Então, toda a cabeleira restante. A coisa mais importante que tem para um cirurgião que faz transplante capilar é conseguir fazer o diagnóstico... de base. De afastar as cicatriciais. Tá. Porque é caótico. Uma coisa que a gente tem visto também, que isso precisa também do acompanhamento, tem muita cicatricial que desenvolve depois da cirurgia. Então, é difícil a gente saber se é o processo inflamatório que começou pelo estímulo da cirurgia ou se o paciente já tinha uma tendência basal e aí acabou desenvolvendo logo depois. E se você tem essa doença cicatricial, você tem que tratar do jeito que se trata as cicatriciais. Então... Aí o dermato consegue ver isso, diagnosticar isso, examinar, fazer um exame clínico. E perceber que é isso. E ver que é isso. Então, a tricoscopia, e tem que ser um dermatologista especialista em cabelo. Então, eu cada vez mais, como eu já gostava, comecei cada vez mais a entrar nessa área da tricologia. Tá. Então, hoje eu faço tricologia, fiz muito, assim, fiquei impressionada até na quantidade de... porque não é que a minha clínica é de tricologia, né? De transplante capilar, e a quantidade de pacientes que eu fiz diagnóstico lá de doença cicatricial. Tem que saber a base, e né? Que você não pode operar. E aí eu comecei a tratar esses pacientes e hoje eu tenho uma equipe com tricologistas, tanto esteticista quanto dermatologista, porque às vezes há uma confusão, porque chama de tricologista tanto a esteticista especialista em tricologia, que acaba fazendo mais a parte da haste, da pele externa, vamos dizer, e a dermatologista especialista em cabelo, que também chamam de tricologista, mas que vai tratar essas doenças. Então, temos tudo. Inclusive, na inauguração, vamos inaugurar também o spa capilar, que é onde essa esteticista trabalha na parte da haste. Então, é uma coisa que eu senti também. O que é haste? A haste é o cabelo, é o fio. Haste. A haste é o que está para fora da pele. Precisa né? falar aqui para os leigos aqui, eu sei né? que eu tenho não dá, né? Eu falo muito mediquês, né? Não, lógico, mas é que é o dia a dia, né? E quando a gente está na área, no dia a dia, a gente vai soltando as palavras. Mas eu entendi, haste é o cabelo. Um paciente querido que fala que eu sou muito professoral. Muito professora, então.
E ele não acompanha, na verdade. Não, mas tudo Não bem. tem paciência de ficar me ouvindo. É. Mas tem gente que tem gente que não tem, não, tem razão. Então, a haste é o cabelo, entendeu? Então, você tem... E fazendo cursos, porque essa parte de estética mesmo da haste, eu não tinha essa noção, né? Tá. E comecei a estudar também, e essa coisa de shampoo faz diferença. Porque pra mim, você acha shampoo tudo igual, né? Homem é assim, né? Shampoo tudo igual. Não, Shampoo, não é. A gente usa sabonete na cabeça. Então. Não pode. Sabonete. Porque não, então, tem o lance do pH, que o pH fecha a cutícula. Então, se você... Um pH muito alto, ela acaba abrindo demais. Se é muito baixo, ela fecha demais. Então, tem todo um porquê dos shampoos. Então, Entendi. de fato, faz diferença. Tá. E deixa eu te perguntar, já estou falando aqui de cabelo, tudo, aí você... Já vi que você tá no esquema aí de toda a tricologia. Falar, né? Não, mas tudo bem. É justamente isso que eu queria falar, assim. O que faz perder cabelo, assim? Homem perde mais do que mulher? Tem mais em homem do que mulher? Jovem, velho? Qual que é a... Me dá um geral, assim. Quem que é o cara que implanta cabelo, assim? Geralmente eu vejo que os homens implantam, né? Não, então, na verdade é assim. A calvície androgenética é androgenética, então Tá. ela é estabelecida geneticamente. Não vem só da mãe ou do pai, não tem nada assim... não dá para dar culpa em ninguém. Na verdade, é um mix de genes que acaba vindo da família. Tá. Então, a gente costuma até perguntar se o pai é calvo, a mãe, não sei o que lá, para ter um... Mas, no final, a pessoa tem uma genética específica. Tá. E isso acaba sendo um problema também, porque se você pega um paciente jovem, você não sabe como vai ser a calvície dele. Não tem como saber ainda, não temos. Então, e essa calvície, ela pode começar cedo, ela pode começar mais tarde, então pode começar com 20, pode começar com 40. 30, 40. E pode ir rápido, pode ir devagar. Então, tem paciente que, jovem, assim, na adolescência, o pessoal já enche, brinca, tudo mais, porque já está perdendo cabelo. Mas é um cara que, no final, com seus 60, 50, tem cabelo ainda. Porque começou cedo, mas foi lento. Tem paciente que começa mais tarde, muito rápido e fica calvo. Então, alcança ou até passa aquele que começou cedo. Então, não tem um padrão e não tem como a gente prever. Tá, e não tem fator de risco para calvície, por exemplo, estresse? Então, tem estresse, cai cabelo. Exatamente. Então, tem coisas que podem piorar isso. Óbvio, primeiro, que é sempre, né? Tabagismo. Piora, mas o estresse sim. Porque o que acontece? O fio, ele tem ciclos. Então, como todos os pelos do corpo. Então, o que diferencia um pelo do braço com o pelo do cabelo? É a característica do ciclo. Então, o fio do cabelo, ele... Esse microfone me atrapalha um pouco. Não, mas... Tudo bem. O fio, ele cresce mais ou menos uns 6 anos. Aí ele se solta, que é esse fio normal que a gente vê no pente, no banho, grosso, normal. Ele vai ficar uns 3 meses dormente, aí ele começa a crescer de novo. E por aí vai. Então, temos vários ciclos na vida. Uma das células que mais se reproduzem no corpo é o do cabelo. Então, quando a gente passa por Quando você fala cabelo, é cabelo em geral. Cabelo, pelo, tudo é fio. Tudo é fio. Todos os fios. Todos vão ter esse ciclo. Porque assim, os que crescem mais rápido e por mais tempo, eles vão se reproduzir mais rápido. Sim. Então, ele está sempre produzindo, porque o negócio está sempre crescendo, diferente das outras células do corpo. Então, quando o organismo sofre um estresse, faz uma dieta mais radical, está com falta de vitaminas, a nutrição está alterada, o estresse eu já falei, né? Dormindo mal, uma cirurgia, uma infecção, o Covid, que foi uma coisa que, né, chamou bastante atenção. Então, é como se, eu costumo falar que o organismo está economizando energia, e ele... Deixa o cabelo cair. Cai, e aí... Então, é aquela queda que a gente tem de, nossa, meu cabelo está caindo e tal. Só que ele, depois de uns 6 meses, ele começa a crescer de novo.
tá? Tá. Ou a gente começa a perceber ele crescendo. E quando eu raspo o pelo, ele cresce mais rápido? Cresce mais forte? Não muda Existe nada. isso? Não, tem lenda. Que as Não. pessoas falam, não, quando você raspa, cresce mais forte, é melhor. Não, cresce mais forte porque o fio aqui da ponta é um fio que já está vivendo Já estava ali há embaixo. alguns anos. Tá. Então, se você pega o fio que está nascendo, ele é um fio mais novo, então ele é um fio mais grosso, que não passou pelos danos do tempo, entendeu? Tá. Mas não tem essa... Não. Tá, e esses tratamentos que as mulheres fazem no cabelo dessas coisas de chapinha, essas coisas, isso piora a qualidade do cabelo? Então, Resseca, cai mais? A mulher, ela também tem a calvície genética. Mais raro, né? A gente não chama hoje como androgenética, porque não está estabelecida uma relação tão clara com a parte hormonal, que o homem é quando começa a testosterona, e a testosterona é que vai faz a barba crescer, faz o cabelo cair. Então, e é bem relacionado, assim. Agora, a mulher não. Então, 30% mais ou menos das mulheres é que tem um fator hormonal. Tá. A outra porcentagem são outras coisas envolvidas. Por isso que também o tratamento na mulher é mais difícil. O aspecto da calvície da mulher também é diferente. Então, tem aquela central e vai abrindo. Tem o padrão que pode ser o padrão masculino também. E a medicação da mulher acaba sendo mais difícil de você até conseguir identificar. Tá. Mas, nos dois, tem a questão do estresse envolvido. Então, você pensa, o fio... que isso eu acabei não falando, que é muita coisa, né? A gente vai sobrepondo os assuntos, é um pouco... então, a pessoa, o fio recebeu a informação, o fio você vai cair, calvície androgenética. Aí, ele, em vez de cair um fio bom e nascer um fio bom, ele cai aquele fio bom e ele vai voltando cada vez mais fino, mais curto, fica mais tempo dormente, mais fino, mais curto, mais fino, mais curto, mais fino, mais curto, até sumir. Então, o paciente que vai ficar calvo, ele vai sentindo o cabelo dele afinando. Tá. Então, não é caiu, tá caindo, vai cair, eu vou ficar careca. O padrão não. do cabelo vai mudando. O padrão do cabelo vai mudando. Tá. Então, a coloração fica um pouco mais opaco, o cabelo fica mais esquisito. Então, você começa a sentir que a parte lateral, que é a parte que não tem a informação genética da queda, você começa a perceber a diferença da lateral. Não dá justamente para usar você como exemplo, porque o seu cabelo na frente está jóia. Tá bom. Né? Tá. Então, mas a pessoa que sofreu de calvície androgenética foi percebendo isso. E aí molha o cabelo, aí vê o fundo. Então, tem toda uma sintomatologia específica dessa queda. É engraçado, né? Porque, na minha família, todo mundo é cabeludo, né? Mas meu tio, ele é careca. Desde sempre, desde que eu conheço meu tio, que eu lembro do meu tio, desde pequeno. Meu tio, que é anestesista, ele é careca, né? Meu avô era super cabeludo, o pai dele. Meu pai, super cabeludo, sempre foi super cabeludo. Agora tá com 80 e... Deve ter a idade do Mânlio, meu pai, né? Idade do professor Mânlio. E meu pai também tá com Alzheimer, não sei o quê, então ele acabou ficando com menos cabelo. Mas mesmo assim, quando eu vejo meu pai, ele tem um pouquinho de cabelo ainda para trás, lisinho, ralo, mas ele tem um cabelinho que dá para ver. A minha mãe tem uma juba que parece um... É verdade. Né? Meu filho tem uma cabeleira que é gigante. Mas você não sabe. Não, sim, mas tipo, a gente vê que ele é assim, né? E todo mundo sempre teve cabelo, né? Engraçado. Mas esse meu tio que sempre me chamou a atenção, eu sempre tive medo, porque eu olhava pra ele e falava, pô, será que vou ficar careca também, vem né? aquele genzinho pra mim? Será que vem esse então, genzinho aí? De repente pegou um recessivo de um lado, recessivo do outro. Mas ele tem um fator que ele tem que me fala muito que é porque ele é careca. Ele é estressadíssimo, assim. É uma pilha de pessoa. Não é só isso. Não, mas assim, pô, deve ter ajudado alguma coisa durante o tempo. Porque você pega, o fio, então, tá lá afinando. Aí, ele tá começando o ciclo dele de 5 anos. Aí, tem o estresse. Ele cai antes de completar os 5 anos. Então, você perdeu um ciclo aí. Tá. Então, o cabelo vai envelhecendo mais rápido. Porque, com o tempo, o cabelo que não sofre a calvície androgenética, ele vai envelhecendo. Então, se você pegar os velhinhos, mesmo na área doadora que não tem a informação genética, tem menos cabelo.
Tá. Então, por isso, o pessoal até pergunta, quando a gente faz transplante capilar, o fio dura para sempre? Eu falei, não, o fio vai seguir a mesma sequência ou a mesma característica dos fios da lateral. Se os fios da lateral Se afinarem, ele vai afinar também. Então, eu segue o padrão, porque vai mudando, realmente. Você sabe ali por um tempo que você vai ter aquele padrão cabeludo. É. Meu pai com 90 anos, tudo bem, não foi agora, mas ele fez o transplante. E o apelido dele era Juba. Seu pai tem 90 anos já? 90, fez 91. Vida, que legal. E ele fez o transplante lá atrás e o apelido dele era Juba. Por isso que eu falei assim, que o jovem com o apelido de Juba pode ficar careca também. Diferente. E aí, de repente, não, a minha cirurgia não fez efeito. Minha cirurgia não deu certo. Minha cirurgia não deu certo. Então, como assim? Eu acho que ele falou isso com uns 80 anos. Mas está com 80 anos, não dá para, né? Não é para sempre, porque tudo vai afinando. Então, tem os cabelinhos aqui. Tá, lógico. Mas estão mais finos, Claro, tudo, né? claro. Então, essa coisa do para sempre, na medicina, difícil, nunca difícil. nada é para sempre. E além de cabelo, homem... Tem alguns homens que não têm barba, né? Bigode, eles querem implantar. É possível implantar também folículos sim, a gente faz. Porque hoje barba tá na moda, né? Assim, muita gente usa a barba, gosta da barba. Voltou forte a barba há alguns anos, né? Eu podia, antes de falar da barba, pra gente não se perder, falar um pouquinho sobre o que a gente faz, então, para impedir o tratamento do paciente, falar mais do cabelo, depois a gente vai pra barba. Porque, assim, quando a gente vai avaliar um caso para fazer a cirurgia, a gente sempre tem que pensar a idade que o paciente tem, a situação da calvície atual, a quantidade de fio que a pessoa tem para doar, a qualidade do fio. A gente até vê o contraste, então se a pessoa tem a pele muito branca, o cabelo muito preto, porque daí você vê mais o fundo. Então são várias, o cabelo ondulado. Detalhezinhos que fazem uma super diferença. Então a gente analisa várias coisas para falar, não, esse caso vai ser legal, esse caso não vai ser. Quando o paciente tem 20 anos e está começando a ficar calvo, como eu falei, a gente não tem a menor ideia de como vai ser no futuro. Então a gente tem que ter muito cuidado de fazer o transplante nesse paciente, porque se a calvície dele avançar muito rápido e descer até aqui embaixo, não vai ter fio suficiente para preencher lá em cima. Entendi. Diferente de... O paciente pode estar com a mesma calvície desse de 20 anos, mas com 50 anos. Entendi. Primeiro que a gente já tem todos esses 30 anos, vamos dizer, de história de como evoluiu a calvície dele. E tem menos tempo para frente, para cair. Claro. Né? Então, o que é super importante entender que a pessoa que fica só com para-choque, ela perde 75% dos fios. Então, a área doadora representa, lógico, isso em média, a área doadora representa 25. Desses 25, a gente tira metade, senão fica calva na lateral. Então, 12. Então, você vai ter 12 fios para colocar numa área que tinha 75. Então, a conta não fecha. Então, o grande perigo e o que está acontecendo muito hoje em dia é que o pessoal está operando pacientes com pouca idade, com 20, menos de 30 anos, e colocando tudo. Essa coisa de falar, não, fazer a mega sessão, colocar o máximo possível, e as pessoas acham que você colocar o máximo possível é o lugar melhor, porque está colocando o máximo. Só que a gente, os médicos, não sou eu, mas os médicos mais acadêmicos e corretos, o nosso objetivo é sempre colocar o mínimo necessário para ficar bom. Para você ter cabelo ter reserva. Exatamente. Porque você põe você tem cabelo. Aí você preenche, ficou cheio. Só que a calvície androgenética, ela não para. Então, você vai caindo, os fios vai ficar só os transplantados. Isso eu falo até em homenagem ao Mauro, porque foi ele que me ensinou a fazer esse exemplo. E com isso, você vai precisar de mais cabelo para preencher essa área que ficou rala, como se vai descendo e abrindo áreas novas de calvície, né? Então, o paciente jovem é um paciente que a gente tem que ter muita cautela. Então, você tem um protocolo para um paciente jovem. Você tem protocolo especial para o paciente jovem que você desenvolveu esse protocolo. Exatamente. Tem médicos, quando eu comecei, vários médicos têm uma regra de eu não atendo paciente com menos de 30 anos, nem marca.
com menos de 25 anos nem marca. Deixa ele ficar careca aí, sofrendo Só bullying. que eu comecei a sentir que tem pacientes que não vão marcar nesse médico, que é um médico consciente, e acabam indo na esquina e vão operar. Então, como no final das contas, eu sou médica, afinal de contas, eu prefiro atender esse paciente. E explicar todo o processo para ele, Exatamente. E aí ele cai numa roubada. para ele não cair numa roubada. certo, Ou pelo não, menos tá assim, ó, você pode até cair numa roubada, só que você foi avisado. Tem que ser consciente, Exatamente. né? Ninguém te... Então, eu acho que isso é uma atitude benéfica, né? Benéfica, lógico. E é o que eu falo, quer dizer, eu sou médica. Esse negócio de vender cabelo, então você tem que sentir, quer dizer, você está indo no médico ou no vendedor de cabelo, né? Sim. E também comecei a me interessar cada vez mais o que a gente pode fazer por esse paciente, né? E ir atrás dos tratamentos possíveis. Então, hoje na clínica a gente tem um protocolo específico para os pacientes jovens, para começar a tratar já jovem, já recente, para manter, porque assim, enquanto você tem o cabelo aí, é onde o medicamento vai agir. Depois que o cabelo caiu, não tem mais jeito. Não tem mais lugar. Então, o cara tá cabeludo, tá com medo de ficar calvo, já tá com sinaizinhos de cair, vamos pegar esse paciente, então, e começar a tratar. Então, eu tenho esse protocolo na clínica, que é para paciente jovem que, às vezes, nem perdeu ainda, mas está querendo manter o cabelo do jeito que está. Então, você vai reduzir a queda dele, vai deixar ela mais tardia e vai melhorar a qualidade técnica do cabelo. Exatamente. É isso. Essa é a ideia do protocolo jovem. Bonito. Legal. E o cara, eu senti também, até para o enteado, filho, o pessoal preocupado. E aí eu falei, não, a gente tem coisa para fazer. Então, vamos fidelizar esse paciente no sentido de pôr na cabeça dele que ele tem que tratar para ele ficar calvo mais tarde. Claro. Ou nem ficar, e nem precisar da cirurgia. E me enfroiando nessa coisa da tricologia e tudo, fui fazer cursos e tudo, tem muita coisa para ser feita e coisa que não é o triozinho ali, finasterida, minoxidil e tal. Então dá para você fazer coisas sem entrar na finasterida, dá para você fazer tratamentos no paciente jovem com outras opções e conseguir segurar esse cabelo por mais tempo. Então, isso é uma das coisas que a gente tem feito, que fez até crescer na clínica, foi isso. Então, a gente tem, inclusive, o spa capilar e a sessão para fazer com paciente jovem. São dois protocolos importantes. Aí, você me perguntou depois sobre qual que é a hora certa de operar? Também. Eu já fazendo a pergunta que todo mundo faz. Tem um timing que você deve falar, não, agora chega, vamos pro uma definitivo. Coisa, isso é pessoal, eu acho que, não sei o quanto que, mas para mim, a hora certa, até por isso que eu não deixo de atender paciente de 25 anos ou 20 anos, a hora certa é a hora que incomoda o paciente. Então, tem paciente, lógico que a gente faz a nossa avaliação em relação à idade, se vale a pena ou não. Mas o paciente tem que operar se ele falar, não, está me incomodando muito a ponto de eu querer fazer. Então, não tem, a indicação não é minha, está indicado. Quer dizer, lógico que eu falo, não, tem onde mexer, tem área para a gente operar. Mas se você vai fazer agora ou se você vai fazer daqui 3 anos, se você vai fazer agora ou você vai fazer o tratamento clínico para depois ver como é que ficou, vai ser depois. É a pessoa que diz. Porque tem paciente que tem uma entradinha, já está incomodado, se sente mal socialmente. Porque a coisa do cabelo não é uma doença, né? Que você está com uma infecção, você precisa tratar. É o incômodo que aquilo dá e o quanto que isso incomoda o paciente na vida. Vai acordar todo dia de manhã, vai se olhar no espelho e você vai falar, putz, isso aí tá ruim para mim, né? Por isso que a gente tem que acolher o paciente que tem 20 anos e está calvo. Porque esse paciente, ele pode estar tendo problemas por conta dessa calvície, muito graves. Porque o 20 anos ainda é um adolescente em formação, né? Entre aspas, né? 20 anos a gente é muito novo, né? Cada um sobe onde dói, claro, né? Lógico. Então, não você julgar e falar, imagina, vai. Eu no começo eu era um pouco assim, frescura, né? É que você é de uma geração que tomou muita pancada na cabeça, falaram um monte de frescura e faz isso, e hoje o mundo mudou, né? Só que eu fui aprendendo quanto que isso interfere. E fui vendo também pacientes jovens com acometimento
psicológico, assim, Olha, grave o cara por causa fica depressivo, disso. né? Exato. Isso é normal, né? Então, eu também desenvolvi um olhar e uma técnica para você fazer no paciente jovem, em que a calvície pode ir aumentando, mas o paciente não vai ficar com uma sequela. Entendi. Tá? Então, tem pacientes jovens que falam, olha, eu não quero ficar refém de ter que ficar voltando. Eu quero fazer e se a calvície evoluir, ficou. Então, a gente faz de um jeito que parece que hoje fica muito legal, mas a calvície evoluindo fica como aquele pessoal que tem o tufinho aqui no meio e a calvície desceu. Então, a gente conversa para entender também em cima da estética, da cabeça do paciente e tudo, para ver um jeito que crescendo a calvície não vai ficar uma sequela. Entendi. Então, você fazer, por exemplo, a coroa é muito problemática. Se você faz a coroa, você faz lá os tufinhos no meio, né? E a calvície avança, você vai ficar com uma ilha, né? De cabelo. Porque aí só implanta na região coroa, aqui da coroa, exatamente. né? Do aí abre chapeuzinho. tudo, fica um cabelinho aqui e o resto horrível. Então, coroa não é uma coisa que a gente costuma fazer quando o paciente tem uma previsão de ter uma calvície muito grande que não vai ter cabelo para repor. Outra coisa, a coroa, quando você olha para ela, você vê pouco no meio e muito em volta. Então, você fazer uma coroa super densa vai dar errado, porque você vai precisar colocar uma densidade muito maior em volta e esse aumento é exponencial, né? Vai aumentando de forma absurda. Vai Então, abrindo a clareira. Então, você tem que colocar pouquinho na coroa no meio e preencher muito em volta, se for fazer. Mas aí tem a técnica rabo de peixe, tem outras formas da gente fazer para não ter essa sequela. Então, isso é uma coisa que eu também gosto de... penso muito nessas alternativas. Então não é só implantar, tem um monte de coisa ali, todos os fatores individuais, Exatamente. cada paciente é um paciente. No fim, Exatamente. a gente chega nessa conclusão que vale para o transplante capilar, assim como vale para a medicina, né? Cada paciente é um Lógico. paciente e vai ter uma particularidade que a gente vai ter que olhar, de um jeito mais específico. E muitas vezes ajudar o paciente a entender o que ele realmente quer. Porque o sucesso da cirurgia está completamente... Hoje eu já não tenho dúvida nenhuma que o sucesso da cirurgia, ele depende exclusivamente de você entender o que vai deixar o paciente feliz e você falar para ele o que dá para fazer e o que não dá para fazer. É alinhar a expectativa, né? Exatamente. Como tudo estético, né? No fim, a gente tem que alinhar a expectativa, né? A cirurgia pode ser uma cirurgia pequena, assim, ruim, pouca densidade... Mas se você deixou isso claro para o paciente e o paciente falou, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho muito paciente que é totalmente calvo, mas eu falo, olha, olhar a foto e você fala, não, esse paciente não tem jeito, não tem contraindicado. Não tem isso também, porque num paciente que é todo calvo, se você falar para ele, olha, dá para eu colocar um cabelinho aqui no meio. Tá ótimo, eu só quero um cabelinho aqui para poder dar uma escovadinha. E o cara fica feliz, entendeu? Então, também não tem caso não operável. Entendi. Tem caso que dá para fazer só isso, caso mais limitado, mas não que você contraindica, né? Legal. A contraindicação mesmo é doença cicatricial, o resto a gente conversa. Então, o resto tem que conversar, por isso que a consulta é tão importante, né? Claro, tem que ir e ver o caso por caso. Exatamente. E vamos falar da barba, então. Então Agora que a gente já falou do cabelo, tudo, mas a barba também é importante. É meu xodó aí. a barba, porque eu comecei a fazer na Speranzini e o Mauro não tinha muita paciência, não sei, acabava me mandando as barbas. Então eu comecei a fazer muita barba lá. E eu sempre gostei pelo perfil. A barba você tem que ter uma coisa de simetria, de cuidado com onde põe, onde não põe, muito específico, né? Porque o paciente vê de frente. Mais detalhista, talvez. Exato. Porque daí se ficou aqui, um pouquinho mais daqui, aqui. Então, o paciente geralmente vem fazer um retoque. Geralmente tem retoque a barba, porque daí fica um pontinho fica assim. Umas falhinhas. E eu curto isso, porque se fosse em mim, se minha barba fosse torta,
assim, eu não ia conseguir dormir. Então, a barba é uma coisa que eu gosto muito. E comecei a fazer já de um jeito legal, que o pessoal gostou. Então, eu era muito procurada para fazer a barba e continuo fazendo. E funciona do mesmo jeito. Tira do cabelo e implanta o folículo na face. Exato. A gente pode tirar, você tem bastante aqui embaixo, né? Então, a gente pode tirar quando a pessoa tem muito fio aqui no pescoço, que é um fio até indesejado, né? Você tem que ficar fazendo, Sim. da foliculite, aquela coisa. Então, a gente tira os fios daqui. Você tira fio da própria barba para a barba, fica mais natural, fica. Mas se você coloca fios do cabelo na barba, se feito direito, fica imperceptível. Sabe? Legal. Às vezes a gente, dependendo do fio da pessoa, até divide ou não, mas fica bom. Se tem a barba no meio, se tem um pouquinho de barba aqui para você colocar meio por cima e preencher no meio com a barba de 2, 3, porque o fio do cabelo tem 1, 2 ou 3 fios. Da barba, não. Ele é um fio mais único. grosso, mais único. Então, a pessoa até fala, mas o fio também é meio enrolado, se a pessoa tem o cabelo liso. Então, tem algumas limitações que, se a pessoa tem o cabelo muito liso, realmente a barba vai ficar mais alisada. Mas, às vezes, a pessoa não precisa deixar crescer, ou deixa crescer e tá tudo bem, okay. Ninguém percebe. Eu já atendi paciente que eu achei que tinha feito transplante de barba porque a barba era muito lisa e não tinha. Então, depende, né? Muito. Tem essa questão da coloração, porque às vezes a barba tem uma cor diferente do cabelo, mas isso tudo também a gente arranja, né? Já tive paciente de pegar cabelo branco e aí a gente tem que escolher onde ia colocar os brancos, ia colocar os pretos. Eu curto isso, né? Entendi. Então, que a gente acabou colocando os brancos mais aqui embaixo e tal, fez um desenho com os cabelos brancos e tal. Então, isso tudo dá para fazer. E uma coisa que é campanha, não faça laser na barba, depilação a laser, porque a gente pode usar a barba para colocar no cabelo. Ah, tá. Então, e hoje muita gente fez depilação e aí acabou o folículo, nunca mais nasce. Acabou. E tem muita gente que no final se beneficia da barba. Logicamente, porque é a próxima pergunta. Fica diferente. O cabelo da barba é mais revolto. Assim, do mesmo jeito que, né? O contrário. Só que o ideal é a gente colocar barba onde já tem cabelo transplantado, porque o transplantado não vai cair, e aí você vai ter cabelo no meio de fios da barba. Tem gente que não tem essa quantidade, que coloca muito fio de barba e alisa também, porque hoje a gente tem uma tecnologia para mexer na haste e tudo mais bem fácil, né? Então, tem o pessoal que alisa também. Mas dá para tranquilamente, você não precisa deixar ele comprido, ele dá um volume, né? E falando em volume, a gente também pode colocar fios do tórax. Mas é uma ordem até, né, de benefícios. De preferência. Porque o do tórax ele é mais difícil de tirar, ele é um fio que cresce pouco e um fio fino. Mas que a gente acaba fazendo ele não vai resolver muito, mas ele faz uma coberturinha para tampar mais o couro cabeludo. Então, pode ser um a mais também. Uma alternativa aí. Mas não é a primeira opção. Fora o cabelo, a primeira opção é a barba. Aí depois o tórax. E o resto é muito difícil. Se tirar fio da perna, a gente tentou já tirar fio de todo canto, né? É muito mais difícil de tirar e é um fio que não cresce. Então, tem estudos que faz o quadradinho lá com o fio da perna, do tórax, Então, assim, do cabelo cresce tudo. Da barba também cresce tudo. O do tórax não são todos que crescem. E aí você pegar da perna tal, até pelo ciclo muito lento, é ruim. Porque tem gente que tem, né, aqueles tufos de pelo nas costas, né? Quer tirar. O duro é isso. A cirurgia é insana, porque é uma posição muito ruim. É um fio mais difícil de tirar. Então, às vezes, você faz várias punções para tirar um ou outro. Aqui pode dar cicatriz. Então, tem alguns inconvenientes. Então, o negócio é a barba mesmo. A barba. O cabelo, né? E outra coisa que também tem toda uma técnica de você fazer, aquilo que eu falei, menos parecer mais. Então, o jeito de você implantar o cabelo
que daí pode ser a próxima pergunta, o que dá naturalidade ao transplante capilar? Uma das coisas é a angulação. Você coloca o fio em cima, para cima, fica feio. Então, você tem que colocar na angulação certa do cabelo. Você tem que necessariamente seguir os fios que já estão aí. Quer dizer, se seus Aquele fios estão... padrão. Exatamente. Seguir o padrão. Porque se os fios estão assim e você vai implantar um assim, você vai matar os fios. Então, você tem que seguir essa angulação. Então, isso é uma das coisas que dá a naturalidade. E eu estava falando isso porque eu estava falando do tórax. Agora eu perdi o fio da meada. E agora? Bom, então vamos falar do que dá a naturalidade. Então, são duas coisas muito importantes, a naturalidade. É lógico que você escolheu o fio certo, então você vai colocar um fio num lugar onde só tem fio fininho. Não, então, você tem que escolher fio fininho. Então, uma coisa que a gente faz também, a sobrancelha. Para colocar cabelo na sobrancelha, você tem que pegar um fio aqui atrás, que é um fio fininho, para ser parecido. Você tem que fazer a angulação correta, não pode ter cicatriz na pele para ficar natural. Então, às vezes, a pinça ela é muito grosseira, a lâmina, e aí acaba ficando, sai o fio, mas em volta tem uma cicatriz, né? Um negócio feio. A angulação e a linha anterior, uma das coisas mais importantes. Tanto que eu até costumo falar que o pessoal acha que transplante capilar fica feio, porque você só percebe que o cara fez transplante capilar se ficou feio, se ficou mal feito. Os que são bem feitos passam desapercebido. Ninguém nem sabe que Ninguém nem implantou. sabe. Se você não Verdade, falar, a pessoa não verdade, sabe. verdade. Então, e tem muitos que você acaba mostrando e falando, nossa, nem imaginei, né? E tem muita gente que não fala, que não quer contar. Então, uma coisa importante é que no homem, você tem que... a linha anterior é uma linha reta ou discretamente ascendente. E o homem tem necessariamente uma entrada. O homem ficou adulto, ele perde essa dobrinha e tem a entrada. Então, se olhar de frente, você não tem entrada. Mas se você faz assim... Tem uma entradinha, tem. Então, o Brad Pitt, o George Clooney, se olhar de lado, tem uma entradinha. Então, o homem precisa ter entrada. A mulher é que é redondo. Então... Tem que fazer desse jeito também. Tem que ter uma naturalidade. naturalidade, senão parece um negócio feminino. Cabelo na testa. Tem o pessoal que põe cabelo na testa. Fica estranho. Na testa, implanta na testa. Eu falo testa porque abaixa demais, né? Entendi. E por que não pode Mas também? pega aqui, não é diferente do couro cabeludo? Em qualquer lugar que você botar. É. E o que acontece? Quando você põe a testa, que eu falo que está reto assim, né? Você acaba vendo fundo. Você tem que colocar o cabelo quando a sua testa já virou aqui em cima, porque daí você vê só os fios paralelos, em pé, e não assim. Assim Entendi. Você vê o fundo. Então, tem vários detalhes. Ave Maria. Muito detalhe, entendeu? Para no final ficar natural e a pessoa não perceber que fez e ficar harmônico, né? E outra coisa, essa linha do negócio da testa, né? Porque o paciente vem e fala, não, olha, eu quero colocar cabelo aqui assim. Não, vamos conversar. Deixa eu explicar, peraí, não é assim que funciona. Às vezes a pessoa não tem noção até, mas tudo bem, tem que você mostra, fala, não, assim tá bom. Então, esse negócio da linha, você tem que ter, e tem que ter experiência, porque cada pessoa tem um formato de rosto. Tem toda a parte estética, tudo. Então, não dá para você falar, não, eu quero a linha interior igual a sua. Não, cada um vai ter o seu. Tá, e você falou do implante da barba, da sobrancelha também. Sobrancelha é um pelo diferente, que se raspar a sobrancelha não cresce mais? Tem raspar isso? sim, mas uma das coisas que acontece muito, antigamente usava a sobrancelha fininha. Então o pessoal ia lá, tirava, chegava uma hora que não cresce mais. Tá. Então tem muita gente que acabou ficando com uma sobrancelha... Rala. E hoje sim, a gente tem que escolher direitinho o fio para ser um fio bem fino. Tem o inconveniente de ter que cortar, porque é um fio de cabelo, ele vai continuar crescendo 6 anos. Tem que aparar. Então, tem que aparar. Então, é uma coisa que eu explico muito, e que se a pessoa tem uma sobrancelha realmente que incomoda, ela tem que pintar. Então, eu falo assim, eu já pinto todo dia, corto
a cada 3, 4 dias tá bom, né? Sim. Então, mas é uma questão, né, que fica. E o que eu vejo hoje também, que tem muita gente que não tem falha, mas porque agora está na moda ter a sobrancelha mais grossa, também está fazendo. Então, isso tem que ser feito com bastante cuidado também, porque se é um fio muito grosso e fica muito grosseiro, vai chegar uma hora que muda a moda e você não vai conseguir... O problema é que sempre a moda flutua, né? É outra coisa que a gente estava falando de reversão de depilação definitiva. Exatamente. Né? As Porque coisas teve uma mudam. época que tem a época, não sei como, a tendência, mas se faz toda a definição definitiva. Essa aí... Queimou o folículo, ele estourou com o laser, acabou. Não tem mais folículo ali, tem que implantar se precisar. Inclusive, é uma coisa que a gente faz muito na clínica, é a reversão da cirurgia definitiva. Então, tem mulheres no final que acabam depilando a parte íntima muito intensamente, vamos dizer, ou sei lá, muito radical, e que voltam atrás, e que querem voltar a ter pelo pubiano. Aí a gente implanta também pelo pubiano. Já implantamos também paciente que faz cirurgia peniana, quer esconder, então a gente faz transplante. Isso também é uma coisa que funciona, que é legal. E tem coisa que é viagem que não dá certo, mas isso também já fez. Também já coloquei fios no tórax. Tá. O paciente, não é uma coisa muito comum, mas é possível. Então, às vezes o paciente fala, não, eu quero ter o tórax peludo. E a gente põe pelo no tórax. Mas o que a gente mais tem feito é isso, essa reversão realmente, porque o pessoal tira e se arrepende. Tem lugares no final, pacientes que ficam insatisfeitas, porque acho que eu tenho uma paciente antiga até, que eu operei o cabelo e ela fez a laser, só que tiraram mais do que ela queria, enfim. Então a gente vai lá, coloca de novo, fica feliz da vida e tal. Então acho que, eu não sei se é na China, no Oriente, tinha uma coisa das prostitutas rasparem, tirarem os pelos pubianos. Então, começou a ter um movimento delas quererem colocar de novo, porque era uma coisa meio estigmatizada. Então, tem umas histórias engraçadas sobre os pelos, né? O mundo vai mudando é meio isso. E então... aí, de vez em quando, né, a gente... até brinco, né? Muitas mulheres colocaram silicone e depois muitas mulheres tiraram o silicone, né? É um negócio muito louco, né? Porque com o tempo a sociedade muda e os costumes mudam. Então, né? Hoje a gente tem uma longevidade maior ainda, né? De muitos anos, então não vai ter jeito, né? As coisas vão sair. E é bom que existam as técnicas que podem fazer tudo, você né? sabe disso, o médico não pode fazer uma aberração, né? Então, se o paciente vem te pedir para fazer um negócio que teoricamente não pode, né? Exato. Porque a gente vê muita aberração, né? Por aí, né? Tipo aquela coisa de transformar uma mulher num gato. Isso, eticamente. Não, aquelas caras, né? Aqueles beiços, aquela coisa então, horrorosa que tá rolando aí. Eu pondero essa questão da sobrancelha, querer uma taturana. Um equilíbrio estético. É que você tem esse lado de estético da plástica, de tudo, que você... toda a sua bagagem facilita também a forma como você olha o paciente. Fala, não, isso não vai ficar legal para você. Não fui fazer isso porque eu queria abrir uma loja de cabelo. De cabelo. Não, eu sou médica e gosto da medicina. Sim, é a base, né, da nossa formação, ainda é o bem-estar do paciente. Eu prefiro ficar na moita do que mudar meu perfil e a minha forma de ser justo. Se eu não for para ser médica, eu não vou abrir uma loja de outra coisa. Mas não de... Entendeu? Não mexer com isso, porque é contra a nossa... Formação, né? Formação humana, né? De médico, né? De acolher o paciente. Depois de tantos anos, você deve sentir isso também, que a gente tem uma relação com o ser humano até diferente, né? Totalmente diferente. Então, você vê as pessoas reclamando ou falando mal você fala, não, né? É a preservação. O cara pode ser um idiota, fazendo mal para muita gente, mas não dá para você torcer porque o cara tá com câncer, sabe? Umas coisas assim, que vai além da nossa... Lógico. Então, isso incorpora, né? Então, é mais ou menos isso. E eu sou orgulhosa até de... E, no final, é engraçado isso, né? Que você acaba... o tipo de paciente que te procura
é um paciente que busca alguém assim. Precisa ter uma empatia com o médico, Exato. né? Não existe, Exato. Então é muito médico, muito advogado, um empresário que low profile, que não quer ficar fazendo muito... tanto que assim, você vê a quantidade de advogado e médico que eu tenho de paciente é ridículo, que eu acho que busca uma coisa mais assim, né? Mais então, tranquila, mais profissional ali, sem muito alarde, muito alarde, muita mágica, mídia social. Vamos te transformar numa pessoa, não, vamos tudo pé no chão, né? Vamos tratar direitinho aqui, assim que funciona melhor. E eles saem com a autoestima aí restaurada muitas vezes? Totalmente, mas totalmente eu acho que é por essa coisa do saber qual que é a expectativa, né? Eu acho que a minha consulta inicial, ela dura 1h30, às vezes 2, porque eu acho que essa é a parte mais importante do que fazer a cirurgia. Nossa, e eu 2 gosto horas? também. Tanto que o pessoal liga e fala, já se prepara, que o negócio vai longe. A gente eu faço também o Hermetrix. Faz um xixizinho antes aí, e aí você entra na consulta. Faz um lanche. Porque eu faço no final, a gente faz o Hermetrix, que você é uma inteligência artificial que conta a quantidade de fios. Legal. Eu vou fazer a tricoscopia para ver se não tem nada, vou perguntar um monte de coisa para a gente acrescentar. Isso é uma coisa importante. Eu até brinco, que a gente acaba repetindo em toda a consulta a mesma coisa, né? Que o segredo do sucesso é você fazer a cirurgia e o tratamento clínico. Não tem... porque muita gente vai... não estou com saco de fazer o tratamento clínico, quero já ir direto para a cirurgia. Não tem isso, porque a cirurgia ela é pontual, ela vai fazer o efeito hoje. A calvície ela vai continuar. Então, se você não fizer o tratamento clínico... Tem que ter o complementar. Daqui a pouco você volta para fazer mais cirurgia. Então, para você manter o resultado da cirurgia por mais tempo, tem que fazer junto. O que eu gosto de fazer, por isso a consulta demora muito, é adaptar a vida, o estilo do paciente, o tratamento. Então, não adianta eu mandar o paciente passar a cada 3 horas um produto no cabelo, se a pessoa não consegue fazer isso nem uma vez por dia, entendeu? Então, conversando e entendendo a pessoa, eu já falei, não, esse daqui vai ser melhor a gente fazer assim, vamos fazer assado. Ele me retorna, fala, não deu certo, então vamos mudar, porque é um negócio que você tem que... o pessoal pergunta, né? Para a vida inteira? Falei, não, tem que fazer enquanto você quiser ter cabelo. É mais leve, né? Do que para a vida inteira. Mas é isso. É importante deixar claro aí. Se desencanar, você para, tudo bem, mas vai cair, né? Sim. Vai cair tudo. Legal. Ô Marquinhos, você consegue colocar aqui o site para a gente dar uma olhadinha aqui, olha lá, o seu site aí, só a técnica explicada. Então, se você está vendo aí o nosso podcast aí, depois dá uma olhadinha lá no site, que tem bastante informação também, e eu acho que é bem legal. Tem um currículo aí mostrando por que faz, que é autoridade. Eu acho que isso é um ponto importante também. Vocês buscarem aí sempre gente que tem autoridade no mercado e que sabe que faz direitinho. Muito bem. Eu não expliquei da técnica DNI. Dá tempo ou não? Dá, pode falar. Então, a técnica DNI é muito interessante porque, assim, antigamente... eu acho que a minha consulta também demora tanto porque eu gosto de falar, fica explicando. Né? Explico tudo. Antigamente, o pessoal, então, fazia um furinho na receptora, pinçava um enxerto e colocava no furinho. Aprendi fazendo assim. Aí, um coreano muito inteligente inventou uma canetinha que ela aparece aí na foto, por isso que eu lembrei, que é como se fosse uma lapiseira, mas a ponta tem uma canaletinha, a gente coloca um enxerto, e essa ponta é com uma agulha, né? A gente põe um enxerto, mas tem um êmbolo, né? Como a lapiseira. Então, você vai lá, fura a pele e introduz o enxerto. Genial, você não lesa o fio com a pinça. Entendi. Aí, o que fizemos lá? Continua fazendo o fio, tiramos a ponta, o fio da agulha. Mauro muito inventivo, foi sensacional nessa ideia. Tirou o fio da agulha,
Tem já o cortinho, a gente do mesmo jeito põe um enxerto na caneta e introduz no furinho. Aí você me fala, bom, mas aí são 2 movimentos, né? Você tem que fazer o furinho para depois colocar o enxerto. Qual que é a vantagem? O furo que a gente faz com a lâmina, ele é quase metade do tamanho do furo que a ponta do implante, que é circular. Então, a gente faz, a gente até testa várias laminazinhas e faz o menor corte possível. A pele distende, o implanter coloca o enxerto e a pele se adapta. Então, com isso, a gente vai cortar menos a pele, tem mais sangue para chegar no enxerto. Menos reação inflamatória. Menos processo Provavelmente você vai ter um resultado melhor. E mais fio próximo um do outro. Por quê? A gente não pode colocar um fio muito perto um do outro, porque senão não tem sangue. Então, as pessoas que falam, não, vou colocar 10 mil fios, ou pega um pedacinho minúsculo, vai botar 5 mil fios, vai morrer metade. Porque a gente tem uma quantidade máxima de fios por centímetro cúbico. Que é aqueles vasos que é da International Society, da American Board, que no final que são as entidades que regulam. E o pessoal acaba vendendo uma coisa que ou não é real ou morre metade. Entendi. Aliás, você não ia perguntar da American Board? Não, mas são sociedades que a sociedade. Então, a gente tem a sociedade, a International Society, que é a sociedade internacional, que ela é focada mais a fazer os congressos e manter atualizada a educação médica. Então, a gente, quem faz parte tem um mínimo que precisa participar. É muito legal porque quando você vai num congresso, por exemplo, você tem a cada mês uma aula online de atualização de algum assunto X. A gente também faz parte de um WhatsApp com todos os membros da International Society, que é muito rico porque a gente troca as informações, se publica casos e tudo. Então, é um aprendizado, assim, constante. Então, isso realmente garante que a pessoa que faz parte da International Society realmente esteja se atualizando. Já a American Board, ela foi feita paralela, ela não compete com a International Society. A American Board of Hair Restoration Surgery, que é um board, como fala board em português? Quer dizer, é uma junção ali de pessoas, um comitê, né? Seria, que na verdade é a única instituição que testa, que faz uma prova para avaliar o cirurgião de transplante capilar, porque a cirurgia de transplante capilar não é uma especialidade, então você não tem uma residência ou uma prova que você faz, somente essa, que é a American Board. Então, nela você tem que comprovar tantos anos de experiência, um número X de pacientes, você manda a lista dos pacientes com o relatório da cirurgia, você manda fotos de alguns casos para eles avaliarem, você faz uma prova escrita e faz uma prova oral. In English? In English. Oh, my God. Para você... a sorte é que eu peguei, mas eu não falei em português com ele. Eu peguei um médico que ele é de Miami, mas ele é brasileiro. Mas eu não falei em português com ele. Mas na hora que ele apareceu lá, eu me senti um pouco mais tranquila, né? E não podia fazer em português? Não podia fazer em português, porque os outros que estavam ouvindo, não. Mas foi bom, assim. Senti que ele estava ainda confirmando que eu estava falando, estava fazendo sentido. Então, é uma forma bem intensa, né, de realmente... E aí você tem o diplomate. Não é um diploma, porque não é uma coisa... Mas é uma certificação, né? Uma certificação que você está fazendo direito com a técnica. Exatamente. Não tem nenhuma sociedade brasileira em relação a isso? Então assim? Tem. Aqui no Brasil tem uma polêmica que não são em todos os países isso. Tanto que a International Society aceita qualquer médico. Você precisa ser médico para fazer transplante capilar, fazer cabelo. Aqui no Brasil, quem trouxe foi um dermatologista. Então, ficou meio instituído que dermatologista e cirurgião plástico é que fazem. Então, tem a Sociedade Brasileira de Transplante Capilar, que são os dermatos e cirurgiões plásticos. Fora isso, tem outras entidades e grupos que juntam pessoas, outras, mas não tem uma... Como é que fala? Um aval da International Society. Tá.
Então, é uma coisa polêmica, mas o que todo mundo e que a gente tenta, na verdade, eles estão tentando até divulgar mais tudo, é essa necessidade de você fazer uma prova. Porque você não aprende na cirurgia, na residência de dermato, nem na de cirurgia plástica, a fazer transplante capilar. Então, teoricamente, você ser cirurgião ou dermatologista não te garante ser um bom médico de restauração capilar. O problema é que aí envolve também não só... E outra, não só a parte médica, né? Existem todas as outras áreas paralelas da medicina que também invadem tudo, exato, né? Óbvio que... Então tem fisioterapeuta fazendo... enfermagem, farmacêutico, biomédico, todos as profissões, né? As outras áreas que os conselhos autorizam a fazer, né? E aí começam a fazer... Porque o médico é super regulado e as outras não são, né? Não são. E a gente tá vendo isso, grandes problemas em várias áreas, né? Exatamente. Em relação a isso. A gente tava conversando aqui outro dia num outro podcast, né? Porque... virou uma terra de ninguém a saúde, né? Principalmente na parte estética, né? Que a gente sempre brinca, né? Ninguém briga para quebrar fecaloma, né? Mas todo mundo briga para fazer um narizinho, né? E com coisas totalmente... Então, obviamente que eu sempre falo isso porque eu acho que é um negócio muito, muito óbvio, né? Assim, ninguém briga para quebrar fecaloma, ninguém briga para drenar abscesso no pronto-socorro, mas para fazer estética, para fazer botox, para fazer implante, todo mundo quer, né? Então, eu sempre uso uma frase muito interessante que é assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Entendeu? Isso. Então, E eu acho que o cuidado, que eu acho que isso são informações importantes, né? Que eu acho que a partir do momento que a pessoa que está fazendo o procedimento não sabe resolver as complicações, essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. Não, com certeza. Então, eu acho que o cirurgião plástico, é muito mais, nada contra os dermatos, que também faz, eu não sei como que é a residência em termos de cirurgia, tudo, mas da minha parte falar, o cirurgião é que vai saber mexer com qualquer coisa que pode acontecer. Eu vi num grupo lá uns casos de necrose, porque pode dar necrose, os efeitos, o que pode dar errado, pode dar muito errado. Então, tinha uma moça lá que mandou uma foto de uma necrose gigantesca, depois de um transplante capilar, e perguntando o que seria. Então, a pessoa não sabe ver uma necrose. Obviamente era uma necrose. Uma necrose é quando não vai sangue na pele, e a pele morre, e os fios também, né? Então, fica uma cicatriz no lugar do... Tem muito isso. A pessoa não sabia que era necrose, e as pessoas que começaram a responder também não. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo com o mundo, né? E assim, e alguns claramente falaram assim, gente, isso é uma necrose. Está sendo feito mal feito. Hello? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem que... O jeito de você avaliar é se essa pessoa que está fazendo esse procedimento comigo, ela sabe resolver se der alguma complicação. É lógico que o paciente não tem essa informação porque ele não sabe o que pode dar errado, né? Sim. Então, assim, tomar muito cuidado com essa coisa da saúde, porque o barato, sai caro. As coisas não são mais caras necessariamente porque a pessoa está ganhando em cima. Ela é mais cara porque o aparelho que ela está usando é melhor. O tempo que ela gasta estudando ou treinando hoje foi maior. O investimento até agora foi muito alto. Muito alto. Para você ser membro da International Society, é tudo em dólar. Para você ir num congresso, é uma fábula. Então, para você se manter atualizado, não é barato, né? Então, e manter e comprar os produtos... muito lugar aí a gente vê comprando tudo xing-ling, tudo sem nota, tudo sem saber a origem. Exato. Outro dia não saiu lá também médico que que ele não estava nem na clínica, quem estava operando eram as instrumentadoras. Tem muito médico que não opera, que fica as instrumentadoras operando. Então, o mundo está ficando perigoso. É perigoso. Né? Tá bom. Muito bom, Estela. Muito obrigado aqui pela sua participação. Acho que a gente teve... aí muitas dúvidas aí esclarecidas, acho que muita gente conheceu aí a técnica, acho que todo mundo fala implante como se fosse um negócio super, não, implante, aí vai implantar e é um negócio banal, não é banal, a gente viu que não é algo assim simples como as pessoas podem imaginar,
Então, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigada por ter me recebido. E aguardamos muito você bom. para mais um podcast para a gente ir um pouco mais fundo ainda boa. Pode me chamar porque eu ainda tenho muita coisa para falar. Então vamos falar de falar. Vamos mais profundo. Muito Mas obrigado. Tem muita coisa. Obrigada. E até a próxima. Prazer. Tchau. É isso aí, pessoal. Tchau. Obrigado aí por mais uma audiência aí no podcast da Substância P. E em breve retornaremos com outro podcast. Até a próxima.